Então, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui, também online, a assistir a esta palestra. Então, eu sou a Anabela Pereira, sou formada em Economia e sou contabilista, como a Simone disse. Cibele disse, desculpa, como a Cibele disse. Eu tenho muita experiência em diferentes áreas. Uma delas é na ação social. Eu já trabalho com o setor, com o terceiro setor, com o setor não lucrativo há muitos anos, conheço muito bem a realidade em Portugal, das instituições sem fins lucrativos e do movimento associativo, e todas as questões associadas à própria preparação e concepção de como abrir uma associação, como as questões que estão associadas a isso, mas também na área empresarial. Como a Cibele disse, eu sou contabilista também, tenho uma empresa de formação e o setor empresarial também está muito presente na nossa vida. Ora bem, falar sobre abrir um negócio tem de facto estas duas dimensões. Mesmo a atividade não lucrativa ou a atividade lucrativa tem de estar assentes em princípios muito semelhantes, muito comuns. A única diferença, digo eu, e vou dizer só a única, há muitas outras, mas talvez a principal diferença é que no setor lucrativo desenvolve-se uma atividade para ter lucro. E esse lucro há de ser distribuído por aqueles que investiram, que puseram o seu dinheiro, que puseram o seu capital e que, portanto, estão interessados a, no final, obter um rendimento desse investimento e desse capital que fizeram. No movimento não lucrativo, associativo, o lucro também tem de existir. Quem está a trabalhar nessas associações não o quer é para si, quer esse lucro para que a instituição seja uma instituição sustentável, sólida e que possa continuar a desenvolver a sua ação e o seu trabalho. Abrir um negócio, ele começa sempre de uma ideia. É muito importante ter uma ideia, é por aí que começa. Nós temos de saber o que é que nós pensamos que temos e que podemos colocar à disposição de outros, seja um produto, seja um serviço. Portanto, ter uma ideia é muito importante. Depois da ideia, eu diria que, vou voltar um bocadinho atrás para vos dizer que a apresentação que eu vou fazer é uma apresentação com vários tópicos. E eu vou lançar estas ideias e estes tópicos nesta apresentação e depois vou-vos deixar a vocês espaço para que, em função daquilo que eu vou apresentar e que eu vou dizer, vocês possam querer desenvolver algumas destas coisas. E então estejam à vontade para me fazer perguntas, para colocar questões, tomar notas, é esse o objetivo. A primeira coisa é uma ideia, segunda coisa muito importante é conhecer o mercado. É fundamental saber quem é o mercado, a quem é que se dirige, destina aquele serviço ou aquele produto que eu vou passar a produzir, passar a servir. Conhecer esse mercado e conhecer a concorrência, muito importante. Quem são os meus concorrentes? Se a minha atividade é uma atividade que tem um espaço físico, é muito importante conhecer à volta quem são as outras empresas que já estão a prestar aquele serviço, que já estão a vender aquele produto. Muito importante. Se é um produto que está assente numa localização geográfica. Se for algo online, também é preciso conhecer a concorrência, porque a concorrência certamente já cá está há mais tempo que nós, que vamos iniciar o nosso negócio, já passaram por tudo aquilo que nós vamos começar a passar, portanto temos de os conhecer, saber como é que eles trabalham, até ser clientes dessa mesma concorrência, perceber como é que eles funcionam e antes de abrir um negócio eu recomendo vivamente fazer estas duas coisas. Depois desta etapa é muito importante um estudo de viabilidade económica. Ou seja, é preciso fazer contas, é preciso pegar num lápis e numa caneta, num Excel, num computador, no que for e pôr num papel as contas. E as contas passam por perceber quais são as necessidades de investimento. Precisamos de financiamento para esse investimento?
temos esses recursos suficientes, temos de os colocar num papel, saber exatamente se são 10 mil euros, 5 mil euros, 20 mil euros, 200 mil euros, 1 milhão, o que é? Esse número tem de aparecer em cima da mesa num papel, para que se possa perceber o esforço que vai ser necessário empreender para implementar essa ideia. Depois vai ser necessário pensar se vai ser preciso pessoal, se o meu trabalho vai ser suficiente ou se eu vou ter de contratar pessoas, e aí sim a lei do mercado de trabalho é fundamental, é preciso conhecer o mercado português e o mercado de trabalho, como é que ele funciona, os regimes que existem, as necessidades de pessoal são muito importantes e depois que outros serviços é que precisamos de contratar. A empresa por si só vai precisar de fornecedores, vai precisar de outros serviços associados, vou precisar de um advogado, vou precisar de um contabilista. Tudo isso tem de ficar pensado no estudo de viabilidade. E depois pensar e medir o potencial rendimento que a empresa vai gerar. E este rendimento, ele não vai ser igual desde que se abre a porta e que se abre o negócio até que ele termina. Portanto, vocês certamente sabem, no início os rendimentos vão ser mais pequenos, é preciso desenvolver um conjunto de ações e a partir daí o rendimento vai gerar. O estudo de viabilidade vai nos dizer, numa escala temporal, quanto tempo é que a empresa vai precisar para amortizar o investimento que vai fazer, para perceber quantos anos é que vai precisar para chegar àquele ponto em que toda a despesa foi paga de todo o investimento que foi feito inicialmente e no decorrer daquele processo, e a partir dali é que ela passa a gerar lucro. Isto é muito importante porquê? Porque quando um empreendedor abre um negócio, a primeira vez que é confrontado com uma prestação de contas, normalmente vê prejuízo e ficam muito assustados, muito preocupados. Esta ideia não vai funcionar, já comecei a dar prejuízo, as dificuldades vão surgir. Empreender é ter problemas. Quem quer abrir um negócio e não quer ter problemas, então é melhor não abrir. Porque abrir um negócio é saber que vai ter problemas para enfrentar. Mas com as pessoas certas ao seu lado e sabendo que isto é um espírito de superação e de trabalho, e se a ideia for boa, as coisas ultrapassam-se e vão a bom porto. Portanto, é muito importante este estudo de viabilidade para que o empreendedor, o empresário, perceba ao longo do primeiro ano e do segundo ano, e eu penso que os 2 primeiros anos são fundamentais para garantir a viabilidade e a sustentabilidade de uma empresa. 90% das empresas em Portugal fecham nos primeiros 3 anos de vida, muitas vezes derivado do facto de não terem estudos de viabilidade que suportam a própria atividade e o próprio negócio e que ajudam o empreendedor a criar as expectativas certas nos momentos certos e a ir medindo o que é que está bem e o que é que está mal a cada ano, no mínimo a cada ano. Este ponto é muito, muito importante. Parece que são chavões e que se calhar vocês já ouviram isto tudo na internet e em palestras e apresentações, mas a verdade é que aqui está a chave do sucesso, nestes primeiros pontos. A chave do sucesso, a chave da continuidade da ideia, a chave para que, de facto, a atividade que queremos empreender tenha pernas para andar. Depois começam os formalismos. E os formalismos começam como? Que nome é que eu vou dar à minha empresa? Como é que eu a vou registar? Que passos é que eu tenho de dar a seguir? Essa não é... Muitas pessoas começam por aqui, começam a pensar no seu negócio por aqui. Vou pensar no nome, como é que vou registar, quanto custa registar a empresa. Este é o segundo momento, nem é de todo o primeiro e nem é o mais importante. Este qualquer um faz. Não é muito caro. Neste momento em Portugal é muito simples abrir uma empresa. Há os regimes de empresa na hora, que no espaço de 3 ou 4 dias a empresa está aberta, está montada. Com 500 euros é perfeitamente possível de fazer um registro da empresa, basta 500 euros, embora esse não é o dinheiro suficiente. Daí que é muito importante começar com o estudo de viabilidade económica.
Nesta fase do registro da empresa, há que decidir o nome da empresa, há que decidir o regime legal da empresa. Queremos uma empresa por cotas, queremos ser empresários em nome individual, queremos ser uma sociedade de responsabilidade limitada. Portanto, a natureza jurídica da empresa é aqui que se decide. Vou ter sócios? Não vou ter sócios? Eu vou ser sócio único? Qual é o capital social que a empresa tem de ter? Capital social é o dinheiro que a empresa tem de ter no início para iniciar a sua atividade. E neste momento, em Portugal, a legislação não obriga a valores muito elevados. Com 500 euros nós podemos abrir uma atividade e dizer, olha, o meu capital social é 500 euros. Talvez com algumas atividades isso seja possível de concretizar. Mas vou pegar no exemplo que a Cibele referiu, se eu quiser ser uma empresa de TVDE, eu preciso de um carro. Um carro não é 500 euros. Portanto, o capital social desta empresa tem de ser maior do que 500 euros. E, portanto, há que apreciar que tipo de atividade é que queremos abrir para pensar qual é o capital social com que queremos entrar. E todos os sócios têm de entrar com uma parte do capital social. Não tem de ser igual. Podemos ter sócios maioritários e sócios minoritários, mas todos têm de ter um contributo com o capital da empresa. O capital também pode ser em géneros, não é obrigatório que seja em dinheiro. Portanto, eu posso entrar com o carro, é o meu carro pessoal, estava em meu nome pessoal, mas eu posso transferir a propriedade e a titularidade daquele carro para o nome da minha empresa e o meu capital social foi o veículo que eu afetei à atividade que tenho. Isto é apenas um exemplo, poderá haver outros de lavandarias e de outros serviços. Pode ser um computador, se eu vou prestar um serviço e preciso de um computador, pode ser o meu computador que eu entrego à empresa e o computador passa a ser propriedade da empresa que acabei de constituir. Portanto, estes são os passos. Há que ter licenças a atividades que exigem licenciamento. A TVDE exige licenciamento. Algumas atividades até exigem cursos prévios. Portanto, a pessoa tem de ter uma carteira profissional, digamos assim, uma formação especial para poder aceder àquela profissão que quer vir a desenvolver. Portanto, a fase do estudo de viabilidade vai identificar todas estas necessidades para que, quando chegamos à fase do registro, todas estas respostas tenham já sido dadas no momento em que nos sentamos, pegamos numa caneta, num computador e fazemos contas. É ali que vão ser colocadas todas estas questões para que depois, no momento do registro, elas já estejam todas pensadas, preparadas e até algumas concretizadas, que podem exigir que a pessoa esteja em formação durante meio ano para fazer um curso e depois sim está habilitada a abrir a empresa naquela área. O licenciamento também pode passar por abrir estabelecimentos e abrindo estabelecimentos, como este que aqui está, são necessários alguns passos a dar em termos de registro, de higiene e segurança no trabalho, de licenças camarárias que podem ser necessários pedir e implementar. Portanto, este é um ponto importante e, mais uma vez sublinho, todos eles são feitos no momento do estudo de viabilidade económica. Quando fazemos o registro da empresa, também vos queria dizer que em Portugal existem alguns organismos que dão bom apoio aos empreendedores. Temos o IAPMEI, que é um Instituto Português das Pequenas e Médias Empresas, que apoia o empreendedor, que esclarece dúvidas, que abre portas e que tem algumas linhas de incentivos e de financiamentos para pequenos negócios. Também temos um outro em Portugal, que é o Startup Portugal, para empresas já numa base mais tecnológica e inovadora, portanto, aquelas empresas, aqueles empreendedores que têm uma ideia de negócio relacionadas com a tecnologia, com a sustentabilidade
com as questões relacionadas com a sustentabilidade e o ambiente, portanto, projetos inovadores, podem ter acolhimento e apoio desta associação, Startup Portugal. E depois temos numa linha para um público mais vulnerável, para um setor com outro tipo de necessidades, temos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, é o IFP, nós conhecemos-o por IEFP. O Instituto de Emprego é o organismo em Portugal que congrega um conjunto de pessoas e que está relacionado com o emprego. Portanto, eles têm ali medidas de apoio à contratação para empresas, medidas de estágios profissionais que podem ajudar as pessoas a ficarem colocadas em trabalho por conta de outrem, mas também tem outras medidas para a criação do próprio emprego, para a criação da própria empresa, para apoio técnico, para a consolidação e o acompanhamento de pequenos negócios e micronegócios. Portanto, há de facto em Portugal organismos que podem ajudar os empreendedores a tomar os primeiros passos. Não estão sozinhos neste processo. Há muitas entidades que estão disponíveis para ajudar a concretizar estas ideias. Vai ser preciso um contabilista certificado. Não há dúvida. Logo no início do registro, a primeira coisa que é pedida é o contabilista certificado e é ele ou ela que vos vai acompanhar no processo e está perfeitamente habilitado para vos dar todo o suporte e toda a ajuda em todas estas fases que o empreendedor vai ter desde o início, desde que tem aquela ideia com a lâmpadazinha, é isto que eu quero entregar e servir e prestar, até depois toda a vida da entidade, portanto da empresa. Há mais um ponto que eu queria referir, que tem a ver com financiamento. Portanto, a dada altura a empresa, se não tem capitais próprios, portanto, se o empreendedor não tem um capital para investir, poderá ter de pensar em recorrer a financiamento. Portanto, a ir aos bancos e a pedir um empréstimo bancário associado ao investimento que quer abrir. Dificilmente um banco em Portugal empresta dinheiro a jovens empreendedores, especialmente a este público que nós temos do empreendedor que é refugiado, que é migrante, que está a iniciar a atividade, um jovem também que está a iniciar a sua atividade. Dificilmente um banco empresta. Eu costumo dizer que o banco empresta dinheiro a quem provar que não precisa. Quem provar que não precisa, certamente eles vão emprestar todo o dinheiro e quanto menos precisarem, mais facilmente eles emprestam. E, portanto, o financiamento, por vezes, é um ponto prévio. Eu já acompanhei alguns empreendedores que começaram a abrir negócios sem terem toda esta estrutura feita e pensada e, ao fim de 3 anos, estavam a fechar. Porque acreditavam que ia ser mais fácil, porque acreditavam que iam conseguir o financiamento no decorrer do processo. E nem sempre as coisas são aquilo que nós queremos que elas aconteçam. Nós temos de trabalhar para elas, mas se estivermos preparados no início, é tudo mais simples e tudo mais fácil. E com as pessoas certas, com os parceiros certos ao vosso lado, certamente será mais fácil. Na questão do financiamento, todos estes organismos que vos falei, o IAPMEI, o Startup Portugal, o IFP, também têm linhas de financiamento específica para empreendedores que querem começar e que não têm capitais próprios. Portanto, há linhas de financiamento que ficam disponibilizadas no âmbito de um projeto de empreendedorismo, no âmbito de um projeto de criação do próprio negócio, que se pode apresentar a estas entidades e, associado a estes projetos, poderão haver linhas de financiamento com taxas de juros bonificadas
até sem taxa de juros nenhuma, portanto, empréstimo sem juros, não pela totalidade do capital, mas parcialmente. E também no âmbito destes projetos, vocês podem ter, de uma forma gratuita, ter este acompanhamento técnico que precisam para os primeiros 2 anos de vida da vossa empresa. É claro que estas medidas destes organismos, estas linhas de financiamento destes organismos, não são isentas de responsabilidade. Eles pedem contrapartidas. E as contrapartidas são o estudo de viabilidade económico. Eles não emprestam dinheiro nenhum a um projeto que não tenha amadurecido e que não tenha se preparado e que não esteja pensado para poder avançar. E depois há outros requisitos que podem estar ligados com a própria situação do empreendedor. Se já está em Portugal e se está desempregado, se não está desempregado, há quanto tempo é que está desempregado, se está inscrito no Instituto de Emprego, se não está, se é cidadão português, se é cidadão estrangeiro. Portanto, cada programa tem a sua especificidade. Precisamos de procurar para cada um deles perceber aonde é que nós podemos nos encaixar, aonde é que nós podemos encontrar a melhor resposta ao problema que nós temos, e aí poderá estar a nossa solução. E pronto, o que eu queria... isto são muitos temas, em muito pouco tempo, como vocês viram. Isto dava 2, 3, 4, 5 dias de conversa. No entanto, o que eu achava mais importante, depois de apontar todos estes tópicos, era deixar-vos a vocês espaço para colocarem dúvidas, questões, e assim íamos aprofundando neste diálogo, nesta conversa, vamos aprofundando os temas que cada um gostaria de explorar.